pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar um pouco sobre a atividade de análise combinatória, que eu estou resolvendo daqui a alguns instantes nesse vídeo. Dizer para vocês que ela foi um pouquinho complicada, tiveram 8 questões, mas assim, prestando bem atenção e sabendo os princípios de utilizar, a gente consegue resolver todas as questões. Mas o mais importante nesse início de vídeo é mostrar a vocês uma coisa que eu acho fundamental, pelo menos eu priorizei bastante fazer e a cada dia eu tento melhorar ainda mais. Esse é meu ambiente de estudo, tá? Para quem pode ter condições de criar um ambiente desse em casa, é muito bom, certo? Você colocar um ambiente onde tenha seus livros, onde fique seu computador. Nesse momento o computador está processando o vídeo que eu acabei de gravar para vocês, tá? Está salvando o vídeo que eu editei. E aqui mesmo próximo eu coloquei o quadro, certo? Onde eu estou gravando agora e resolvendo as questões para vocês. Então assim, eu priorizei bastante o local de estudo, acho que é muito importante. E é um conselho que eu dou para vocês também. Tem um lugarzinho onde você possa resolver essas questões, passar sua meia horinha fazendo as questões das atividades semanais. Isso é bem importante. Então vamos lá para o vídeo, tem muitas questões para resolver ainda. Então vejamos. A primeira questão fala o seguinte: temos 5 homens e 6 mulheres e quer saber de quantas formas a gente pode formar. Na letra A, ele quer saber de quantas formas a gente pode formar uma comissão com 3 pessoas. Se a gente sabe que a gente tem 5 homens e 6 mulheres, a gente tem um total de 11 pessoas. Enquanto aqui o sexo não importa, a gente tem o seguinte, 11 pessoas, então a gente já sabe que é uma combinação. Basicamente todo o exercício dessa semana é combinação. Então a gente tem 11 pessoas, certo? Para selecionar 3 que podem permutar entre si. Então é 11 menos 3 fatorial e multiplicado por 3 fatorial, certo? Então a gente tem o seguinte aqui, 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, para a gente ver o que acontece, certo? E aqui embaixo a gente tem 11 menos 3, 8 fatorial, que multiplica 3 fatorial. Esse 8 fatorial eu corto com esse 8 fatorial, e eu sei que esse 3 fatorial aqui, ele é 3 vezes 2 vezes 1, então esse 3 eu corto com esse 9 aqui, fica 3, esse 2 com esse 10 que fica 5. Então basicamente o resultado vai ser o seguinte, 11 vezes 5, 55, vezes 3, 150, 165 formas. Já no segundo caso, ele quer que a gente forme uma comissão de 3 pessoas ainda, só que agora com 2 homens, tá? Então aqui, a gente sabe que existem 5 homens e uma mulher, que aqui a gente sabe que existem 6 mulheres, tá? Então a gente vai ter que analisar caso a caso e fazer a combinação de cada caso. Então a combinação de homens pela combinação de mulheres vai ser igual à minha combinação que eu quero, o resultado, certo? Então vamos analisar aqui, a gente tem a combinação entre homens, a gente quer dos 5 homens sejam escolhidos 2, então eu tenho o quê? 5 fatorial, que é dividido por 5 menos 2 fatorial, que multiplica 2 fatorial, certo? E a gente tem a combinação de mulheres, tá? Que é o quê? Que é 6 fatorial, porque eu tenho 6 mulheres, dividido por 6 menos 1, porque só uma mulher será escolhida, fatorial, multiplicado por 1 fatorial. Então o que a gente pode fazer? A gente já pode dar uma boa simplificada aí, né? Para a gente resolver a nossa questão. Então eu fico com 5 fatorial, que é dividido por 3 fatorial, 2 fatorial. E aqui eu fico com 6 fatorial, que é dividido por 5 fatorial, 1 fatorial, certo? Aqui eu sei que o 5 fatorial ele pode se desmembrar em 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, certo? E o 2 fatorial aqui em 2 vezes 1. Então é muito tranquilo eu cortar esse 3 fatorial com 3 fatorial e esse 2 com esse 4 e me sobra aqui 2. Mesma coisa eu faço aqui, o 6 ele pode se desmembrar em 6 vezes 5 fatorial, certo? E aqui eu vou fazer o quê? Cortei 5 fatorial com 5 fatorial. Então no final da minha questão eu vou ter o seguinte: a comissão, a quantidade de possíveis comissões de homens é igual a 5 vezes 2, é igual a 10, certo? Que multiplica a quantidade de possíveis comissões de mulheres, que é igual a 6 dividido por 1 fatorial, que é o próprio 6. Então isso é igual a 6. Resultado, são 60 comissões possíveis. Para ser bem sincero, essa segunda questão eu não entendi muito bem
como é que deu esse resultado, até porque eu tinha feito de uma maneira diferente, eu fui pesquisar na internet e eu vi que tinha alguma coisa que não foi igual ao jeito que eu fiz. A pergunta é, de quantas formas diferentes o vencedor de um prêmio pode escolher 10 CDs, certo? Pode escolher 3 CDs, na verdade, dos 10 melhores. Então é o seguinte, a gente tem 10 CDs que o vencedor do prêmio pode escolher 3 e pode repetir, não importa. Então na minha concepção seria 13 fatorial sobre 13 menos 3, né? Fatorial, 3 fatorial. Porém, pelo que eu pesquisei, eu vi que por algum motivo tem que se descontar 1 nessa quantidade aqui. Eu não entendi direito, na internet tinha 2 ou 3 sites falando só sobre isso. Essa questão ela é realmente não é muito vista na internet, eu achei pouco site falando sobre ela. E por algum motivo tinha que descontar 1 aqui. Eu acredito que seja por quê? Porque depois de escolher, depois de se passar pelos 9 CDs, o último a escolha seria obrigatória. Então, o que acontece? Aqui em cima eu fico com 12 fatorial, certo? E aqui embaixo eu fico com 12 menos 3 fatorial. Então o que acontece? 12 fatorial é o mesmo que 12 vezes 11 vezes 10. Aqui embaixo eu tenho 12 menos 3, 9, né? Então aqui eu sei que vai parar no 9 fatorial. E aqui eu tenho 9 fatorial e o 3 fatorial. Tranquilo? Então o que eu vou fazer aqui? A gente já sabe, ó. Vou cortar o 9 com o 9. E esse 3 fatorial aqui, que dá 6, eu vou cortar com esse 12, ainda fica 2 aqui em cima. Então para finalizar, eu tenho 11 vezes 10, 110, vezes 2, 220 maneiras. Tá? A gente vai agora para a terceira questão. A terceira questão, ela fala quantos triângulos podem ser construídos a partir dos vértices de um polígono, de um hexágono convexo, certo? Então o que é que eu vou fazer? Ó? Mesma coisa, fórmula de combinação, então é 6 fatorial dividido por 6 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Por que isso? Eu estou representando aqui a quantidade de lados, tá? Um hexágono tem 6 lados, certo? E um triângulo tem 3 lados. Então basicamente eu continuo a minha questão, né? Eu vou ter 6 vezes, aqui embaixo eu vou ficar com 3 fatorial, então eu vou até o 3, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, e aqui embaixo eu tenho 3 fatorial, 3 fatorial. Então eu vou cortar um desses 3 fatoriais com um desse aqui, e esse 3 fatorial é igual a 6, então cortei aqui e cortei aqui. Resultado, 5 vezes 4 igual a 20, tá? Então, a terceira questão, o resultado é igual a 20. Então, a quarta questão informa que uma escola possui 7 professores de matemática, 5 de português e 4 de geografia. E pergunta de quantos modos é possível formar uma comissão com 5 professores, tendo 2 de matemática, 2 de português e 1 de geografia. Então a gente tem 3 combinações aí, né? Uma combinação para os professores de matemática, uma para os professores de português e uma para os professores de geografia. Então vamos lá. A combinação dos professores de matemática multiplica a combinação dos professores de português, que multiplica a combinação dos professores de geografia. Os professores de matemática, a gente sabe que tem 7, então é 7 fatorial. Embaixo, para não perder tempo, eu não vou escolher 2 professores de matemática, então 7 menos 2, eu fico com 5 fatorial, que multiplica 2 fatorial. São a quantidade de professores que vão ser escolhidos. Isso aqui multiplica a comissão de português. Português tem quantos professores? 5, não é? Então se tem 5 professores é 5 fatorial. Quer escolher quanto de português? Não são 2 professores? Então a gente já vai subtrair, ó. 5 menos 2, 3. Então 3 fatorial, que multiplica 2 fatorial, que é quem ele vai escolher. E agora, a comissão de geografia. Então vamos lá, a comissão de geografia ela é formada por 4 professores, a gente tem 4 professores de geografia, mas só quer escolher um. Então 4 menos 1, 3 fatorial, e aqui 1 fatorial. Dando uma simplificada aqui de cara, ó, a gente já pode, para reduzir tempo, 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, e aqui eu tenho 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, certo? E aqui também, ó, 4 vezes 3 fatorial. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente já vai eliminar, né? A gente vai contar aqui, ó, esse 5 fatorial com esse 5 fatorial, 3 fatorial com 3 fatorial, 3 fatorial com 3 fatorial. E o que é que sobra aqui?
2 fatorial, né, que é igual a 2, então corta esse 2 aqui, dividido 6 por 2 fica 3, não é isso? E aqui esse 2 fatorial, corta com 4, dividido 4 por 2 fica 2. Então o resultado vai ser igual à seguinte multiplicação, ó. 7 vezes 3 é igual a 21, certo? Que multiplica 5 vezes 2 igual a 10, que multiplica 4 dividido por 1, que é igual a 4, certo? Então a gente tem que 21 vezes 10, a gente tem 210, vezes 4, 840 comissões. A quinta questão fala o seguinte, ó, no início da festa foram trocados 66 apertos de mão. Sabendo que cada pessoa cumprimentou uma única vez as outras, quantas pessoas haviam na festa? Essa questão é muito boa porque a gente não precisa calcular a quantidade de aperto de mão, né? Que é o resultado da combinação. A gente precisa calcular qual é a quantidade de termos combinados. Então, vê bem, é um raciocínio inverso que a gente tem que utilizar. Ó, a quantidade da combinação, que aqui eu já não vou usar mais C porque eu já tenho o valor, ela é igual a quanto? A combinação ela resultou em 66 apertos de mão. E aqui eu não sei a quantidade de pessoas envolvidas, tá? Então eu vou usar como x fatorial. Só que eu sei que cada pessoa ela cumprimentou apenas uma única vez o próximo. Então ela não repetiu aperto de mão, o que quer dizer que ela só cumprimentava a pessoa uma única vez. Então esse cumprimento era entre duas pessoas, tá? Se era entre duas pessoas, então é x menos 2 fatorial vezes 2 fatorial, entendeu? Como o cumprimento era apenas entre duas pessoas, então era selecionado grupos de 2 pessoas de cada vez. Então vamos lá. Como é que a gente faz isso aqui, ó? Eu vou utilizar os meus conhecimentos algébricos, né, para trazer esse termo para cá. Eu sei que 2 fatorial é puramente 2, então eu vou reescrever aqui, ó, x fatorial sobre x menos 2 fatorial igual a 66, esse 2 fatorial passa para cá multiplicando, então 66 vezes 2, certo? Bom, isso aqui é interessante porque isso aqui é um conhecimento básico sobre os fatoriais que você tem que ter. Você não sabe que aqui eu posso ir desmembrando, diminuindo uma unidade, eu posso chegar nisso aqui em cima para poder cortar, ó. Eu posso ficar com x, certo? Que multiplica x menos 1, né? Descontei uma unidade, que multiplica x menos 2, fatorial. Encontrei o termo que eu posso eliminar aqui embaixo, ó, x menos 2 fatorial, certo? E lá do outro lado, 66 vezes 2 dá 132, tranquilo? Como eu sei que isso aqui vai cortar, eu já estou percebendo que isso aqui vai ficar com a cara de quê? Equação de segundo grau. Então eu já vou colocar ela no meu formato. Então ela vai ficar aqui no meu formato, ó, x vezes x, x ao quadrado, menos x, e 132 passa negativo, certo? Igual a zero. Se a gente for calcular isso aqui, vou ter que colocar delta, básica, para não perder tempo, já vou dizer para vocês que as raízes possíveis dessa equação aqui de segundo grau é x' igual a 12 e x2' menos 11, certo? Então a gente pode tirar isso pela teoria da soma, né? Da soma e multiplicação, ó. 12 menos 11 dá 1, então um negativo aqui, tá? E 12 vezes menos 11, menos 132. Então a gente sabe que não tinha condições de ter 11 pessoas negativas na festa. Portanto, nessa festa tinham apenas 12 pessoas. A próxima questão, ela fala o seguinte: uma ONG decidiu preparar sacolas, né? Essas sacolas contêm 4 itens distintos cada um, para distribuir entre a população carente. Esses 4 itens devem ser escolhidos entre 8 tipos de produtos de limpeza, 5 de alimentos não perecíveis. Essa escola deve haver pelo menos um item que seja não perecível e pelo menos um item que seja produto de limpeza, ou seja, dos 8 produtos de limpeza tem que ter no mínimo um e dos 5 não perecíveis também tem que ter pelo menos um. Quantos tipos de sacola distintos podem ser feitos? Ó, essa questão é muito boa, porque analisando ela, a gente percebe que a gente tem no mínimo aqui 3 situações, né? Porque cada sacola ela contém 4 itens, mas desses 4 itens, no mínimo um precisa ser de limpeza ou um não perecível. Então o que é que pode acontecer? A gente pode ter essa sacola formada por produto de limpeza mais 3 não perecíveis, e a gente pode ter também 2 produtos de limpeza e 2 não perecíveis, e a gente pode ter 3 produtos de limpeza e 1 não perecível. Então a gente tem que analisar essas 3
situações, o que são o quê? 3 combinações diferentes, tá? Então vamos lá. Analisando essa primeira combinação aqui, a gente tem o seguinte, ó, vou deixar descrito aqui, ó. Essa daqui é a combinação de quem? 8 para 1, porque são 8 itens de limpeza, que multiplica a combinação de quem? De 5 para 3, porque eu tenho 5 produtos não perecíveis. Essa combinação aqui, ela vai ser a de 8 para 2, são 8 produtos de limpeza, eu vou utilizar 2, que multiplica a combinação de 5 não perecíveis para 2 também. E por último, eu tenho a combinação de 8 produtos de limpeza para 3, que eu vou utilizar, que multiplica 5 não perecíveis para 1, certo? Então o que é que eu vou fazer aqui com essas combinações? Eu preciso somar elas, certo? Então vai ser essa possibilidade, mais essa possibilidade, mais essa possibilidade aqui, tá? Porque ou eu tenho esse tipo, ou eu tenho esse tipo, ou eu tenho esse tipo. Isso a gente já conversou há algum tempo sobre aquele princípio aditivo e multiplicativo. Quando é e multiplicativo, quando é ou aditivo. Então vamos lá. Vai ser essa combinação aqui. Como é que a gente dispõe dela? A combinação de 8 para 1 é o seguinte, ó. 8 fatorial, certo? Que é dividido por 8 menos 1, tudo isso fatorial, 1 fatorial. Que multiplica essa combinação aqui, ó. 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial para 3 fatorial, certo? Isso vai somar com isso e com isso. Para não perder tempo, já vou colocar aqui à disposição dessas combinações, tá? Então é o seguinte, a gente já tem toda a disposição, quando a gente tiver o primeiro caso, o segundo caso, o terceiro caso, certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou resolver pulando etapas, para a gente não perder tempo. Então aqui eu tenho 8 fatorial e aqui embaixo eu vou ficar com quem? 7 fatorial, não é isso? Então eu já sei que esse 8 fatorial é igual a 8 vezes 7 fatorial, que vai cortar com esse termo aqui, ok? Aqui eu tenho 5 fatorial e aqui eu sei que 5 menos 3 vai ficar 2 fatorial. Então, eu posso dizer que aqui é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, corto esse 3 com 3, fico 5 vezes 4, mas eu vou cortar esse 4 aqui com esse 2 fatorial aqui. Então isso aqui fica 2. Então só vou escrever aqui para não me esquecer, ó. Aqui eu fiquei com 8 e aqui eu fiquei com 5 vezes 2, 10, certo? Agora eu venho para cá, 8 fatorial e aqui embaixo eu sei que vai ficar 6 fatorial. Então eu vou distribuir dessa forma aqui, ó. Porque eu posso cortar esse com esse, aqui esse 2 fatorial eu posso cortar aqui e ficar com 4. Então, esse aqui também eu posso fazer a mesma coisa. Esse aqui vai ficar 3 fatorial, né? 5 menos 2, 3 fatorial. Então eu posso dispor de 5 vezes 4 vezes 3. Então eu corto 3 fatorial com 3 fatorial. Esse 2 fatorial com esse 4 aqui, que vai ficar igual a 2. Então 5 vezes 2, 10. Então aqui eu tenho 4 vezes 7, 28. Multiplicado por 5 vezes 2, 10. E nesse caso aqui, eu tenho 8 menos 3 fatorial, fica com 5 fatorial. Então eu posso multiplicar por 7, por 6 e por 5. E eu sei que eu vou cortar aqui, ó, 5 com esse 5 aqui. E esse 3 fatorial é igual a 6, eu corto com esse aqui, né? Então 8 vezes 7 igual a 56. Então 56 multiplica aqui. Por quem? 5 fatorial, né? Eu sei que é 5 vezes 4 fatorial, porque aqui, ó, 5 menos 1 fica 4 fatorial. Então eu cortei aqui, 5 dividido por 1 igual a 5. Então agora, simplesmente só vou precisar resolver essas multiplicações aqui, ó. Eu tenho que 8 vezes 10 igual a 80, mais 28 vezes 10 igual a 280, mais 56 vezes 5 igual a 50 vezes 5, 250, 6 vezes 5, 30, 280 também. Resultado da minha soma, 280 com 280, eu tenho 560, mais 80, 500 e 640. A sétima questão fala o seguinte, ele pede que você fale a formação de uma senha, né, que tenha 7 caracteres, certo? Em que o primeiro é uma letra escolhida entre 7 letras possíveis, né, de A a G. Então, vê só, vou fazer essa por análise de caso mesmo. Eu tenho 7 caracteres, ó, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 caracteres. E aí, na primeira eu tenho certeza que só tem 7 possibilidades. E aí ele fala também que qualquer um desses outros 6 aqui pode ser letras ou números. Qualquer letra ou qualquer número. Então daqui eu tenho que esse conjunto pode ser qualquer letra ou qualquer número. Então olha só, a gente tem 2 casos aí, eu coloquei como 2 casos. Primeiro, as letras maiúsculas são diferentes de letras minúsculas, que a gente vê muito aí em senhas. E o outro aqui não tem como colocar letra maiúscula e letra minúscula, é tudo letra.
Então, cada casa dessa aqui, ela pode ser ocupada da seguinte maneira. Ó. Existem 26 letras, certo? Então, essas 26 vão somar com 26 também, que é 26 maiúscula e 26 minúscula. Eu posso escolher um A maiúsculo ou um A minúsculo, nas todas as 26 letras. E também 10 algarismos, certo? A questão fala aqui, ou é uma letra ou é um dígito. Então, veja só, cada casa dessa aqui pode ser ocupada em quantas possibilidades? 26 com 26, 52. Com 10, 62 possibilidades. Então, cada casa dessa aqui pode ter 62 possibilidades, certo? Então, sabendo disso, eu vou ter 62 aqui, 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 em todas essas aqui. Que é o mesmo que eu dizer que é igual a 62 elevado à quantidade de casas que ele iria ocupar. Igual a 6, certo? Essa aqui é a primeira forma. A segunda forma é você dizer que as letras não se diferenciam se são maiúsculas ou minúsculas. Então aqui a gente continua com o primeiro caso, a gente só tem 7 possibilidades, mas já aqui a gente só soma a quantidade de letras do alfabeto mais a quantidade de dígitos, certo? 26 mais 10 igual a 36, certo? Então a gente tem 36 possibilidades que podem acontecer nas outras 6 casas. Então 36 elevado a 6. Essa é a sétima questão. E a oitava pergunta: quantos comitês diferentes de 7 pessoas podem ser formados se cada comitê contém 3 mulheres de um conjunto de 20 e 4 homens de um conjunto de 30? Ou seja, essa questão praticamente nem tem um contexto muito elaborado, ela só fala, ó, é uma combinação, certo? Que tem que ter 3 mulheres de 20 e 4 homens de 30. E aí você monta a sua combinação. Então praticamente é o seguinte, uma combinação de 20 mulheres possíveis, para se escolher 3, que multiplica uma combinação de 30 homens possíveis para se escolher 4, tá bom? Como é que a gente continua isso aqui? Da seguinte maneira, ó, eu vou ter 20 fatorial, certo? Que é dividido por 20 menos 3 fatorial, multiplicado por 3 fatorial. E isso aqui multiplica quem? Essa condição aqui, ó. Essa combinação, ó. 3 fatorial, 30, né? Fatorial, dividido por 30 menos 4 fatorial, multiplica 4 fatorial. Eu vou ficar aqui com isso aqui, eu posso colocar da seguinte maneira, vezes 19, 18, 17 fatorial, certo? E aqui eu posso contar até, ó, 29, 28, 27, 26 fatorial. Porque eu vou precisar eliminar isso aqui. Você sabe que 20 menos 3 igual a 17, não é isso? Então, se aqui vai dar 17, eu preciso ter 17 em cima para poder eliminar. E aqui também, se 30 menos 4 igual a 26, eu preciso ter 26 em cima para poder eliminar. Partindo para o resultado de fato, eu fico com 20, que multiplica 19, que multiplica 18, sobre 3 fatorial. Multiplicado por 30, que multiplica 29, que multiplica 28, que multiplica 27, tudo isso sobre 4 fatorial. Eu posso trabalhar uma coisa aqui, ó. Eu posso fazer com que eu corte esse 3 fatorial, porque 3 fatorial é igual a 6, com esse 18. E me resulta aqui em cima, me resulta um 3, né? 18 por 6, 3. Aqui é um pouquinho mais complicado. Eu vou ter que destrinchar esse termo aqui para analisar quem vai contar com quem, certo? Mas sem problema. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, não é isso? O fatorial é esse, ó. Esse 1 não me preocupa. Então eu fico com 30 dividido por 3. Eu fico com quem aqui? Com 10, certo? 28 dividido por 4. Eu fico com quem? Com 7. Não é isso? Então, até agora só sobrou esses dois. Esses dois números são ímpares, mas eu tenho esse 10 aqui, ó. Então 10 dividido por 2, eu tenho 5. Logo, como é que eu vou ficar? Meu resultado é igual a essa multiplicação aqui, ó. 20 vezes 19 vezes 3 vezes 5 vezes 29 vezes 7 vezes 27. Então vou colocar aqui, ó. 20 vezes 19 vezes 3, que multiplica 5 vezes 29 vezes 7 vezes
41.700.000, certo? Então, existem essa quantidade aqui de maneiras de se formar essa comissão.